Fala galera do Me Salva! Nessa aula então a gente vai começar o nosso estudo do escoamento compressível e para isso a gente vai fazer uma revisão de termodinâmica, tá? Qual é a moral dessa revisão de termodinâmica? É eu te apresentar os conceitos de calor específico a volume constante e calor específico a pressão constante. Bom, não necessariamente te apresentar, né? Porque vocês já viram revisão de termodinâmica, se tu já viu termodinâmica, tu já conhece esses conceitos. Mas é a gente lembrar deles e ver como é que a gente vai usar os calores específicos para calcular a entalpia e a variação da energia interna. Então, variação de entalpia e variação de energia interna. Então, primeiramente, a gente começa com a clássica, né? P igual a ρ vezes RT, equação para o gás ideal, né? Então, vamos escrever aqui. Gás ideal. E depois, a gente tem uma equação para a energia interna, olha só. A gente pode escrever que o diferencial da energia interna vai ser o diferencial em relação a derivada parcial, né, da energia interna em relação a T a um volume constante, vezes o diferencial da temperatura, mais a derivada parcial em relação ao volume para uma temperatura específica aqui, para uma temperatura fixada, vezes o diferencial do volume. Muito bem, por que eu posso fazer isso aqui? De verdade, eu posso escrever qualquer uma das propriedades como função de outras duas propriedades. Então, eu escrevo que o U seria uma função de t e de v, e essas duas propriedades são independentes, então eu posso escrever o diferencial do U dessa maneira aqui, sem problemas. Tá, agora eu vou introduzir o conceito do calor específico a volume constante. A gente diz que o calor específico a volume constante, o famoso CV, vai ser, então, a derivada parcial da energia interna em relação à temperatura para um volume fixado. Olha só, exatamente o termo que a gente tem aqui, ó. E aí a gente vai substituir esse termo aí na nossa equação. Então, a gente vai substituir esse termo na nossa equação. A gente vai ficar que o diferencial de U é igual a CV dt mais o derivada de U em relação ao volume para uma temperatura fixada, dV. Muito bem. E aí, o que acontece? Olha só, para um gás ideal, a gente consegue, é possível provar, é possível ver que a energia interna, ela só depende da temperatura. Ela não vai depender do Vzinho, não vai depender do meu volume específico. E aí, o que acontece? Se não depende do volume específico, essa derivada aqui vai ser zero. E a gente vai ficar, então, ó, que du é igual a CV dt. Muito bem. E o que eu ganho com isso aqui? Bom, como eu falei, a gente consegue ver que a energia interna, o U, ele só depende da temperatura. Se o U só depende da temperatura, vai acontecer que o CV, ele também só vai depender da temperatura. Então, é isso aí que a gente concluiu. E a gente conseguiu uma expressão relacionando o diferencial da energia interna com o diferencial da temperatura e o CV aí, que a gente vai usar depois para relacionar com o CP e para calcular variações de energia interna. E na próxima aula a gente vai relacionar o CV com o CP e com a entropia e vai conseguir algumas relações bem bacanas. Então vamos ver agora um pouco sobre a entalpia. Agora que a gente já viu sobre a energia interna, vamos falar um pouco da entalpia. Olha só, a gente tem que a entalpia, o H, é dado por essa expressão aqui, energia interna mais P sobre ρ. E aí a gente pode lembrar, ó, da nossa equação do gás. A gente tem que a pressão, que o P é igual a ρ vezes RT, né, a constante do gás, vezes a temperatura. Portanto, a gente vai ter que P sobre ρ é igual a RT. Então, a gente pode substituir isso aí na equação da entropia. Então, a gente tem que o H é igual a U mais RT. E aí, nota uma coisa, a gente tinha aqui o U, a energia interna, era uma função só da temperatura. É um U que depende só da temperatura. Portanto, o nosso H também vai acabar sendo um H que depende só da temperatura, né? Porque ele depende do U, que depende de T, e depende de RT, mas RT é uma constante e T é a temperatura. Então, o nosso H também vai ser uma função só da temperatura. Então, vamos guardar essa informação aqui, que o H depende só da temperatura, porque ela é bem importante agora na próxima coisa que a gente vai fazer.
A gente vai fazer, que nem a gente fez para energia interna, escrever a entalpia como uma função da temperatura e da pressão, que são duas propriedades independentes. Então, a gente pode escrever uma propriedade, né, que é o H, em função de duas independentes, sem problema. E a gente escreve dessa maneira aqui. E aí, a gente vai introduzir, eu vou introduzir para vocês, o CP. O que é o CP? Ele vai ser o calor específico à temperatura constante. Ou melhor, vai ser... Opa, me embananei aqui. Ele vai ser o calor específico à pressão constante, tá? Então, vai ser o calor específico à pressão constante. E como é que a gente vai calcular esse CP aí? Esse CP vai ser dado pela derivada parcial da entalpia em relação à temperatura para uma pressão constante, né? Calor específico à pressão constante, então a gente tem derivada parcial do H em relação a T, a pressão constante, que é exatamente esse termo que está aqui. Então a gente pode escrever a equação ali de cima como sendo dH igual a CP dt mais aquele outro termo, né? dH/dP, derivada parcial do H em relação à pressão para uma temperatura constante, dP. Muito bem, mas a gente acabou de ver ali em cima, ó, o que a gente viu? Que o H era uma função só de T, é uma função só da temperatura. Então, se a entropia é uma função só da temperatura, a derivada da entropia em relação à pressão vai ser zero. E aí a gente vai acabar numa expressão bem parecida com a expressão que a gente achou antes para o calor específico a volume constante, ó. Agora a gente tem que dH é igual a CP dt. Antes a gente tinha aqui du era igual a CV dt. Então, são duas expressões bem parecidas para os nossos calores específicos. E a gente vai relacionar esses dois calores específicos aí, e vai encontrar relações interessantes para eles. E a gente vai usar também, né, como eu já falei, mas na aula que vem vamos fazer mais contas aí com esses calores específicos. Então, vamos lá. Relacionando os calores específicos, né? Vamos partir, então, da equação que H é igual a U mais RT, e vamos derivar essa equação, ó, vamos fazer o diferencial dela. Se a gente fizer o diferencial, a gente vai ter que diferencial de H é igual a diferencial de U mais diferencial de RT. R é uma constante, então não muda nada, R vezes diferencial de T. Então, fazendo o diferencial da equação, a gente fica com ela assim. E aí, agora, a gente vai trocar pelos calores específicos, olha só. A gente acabou de ver que o diferencial do H é CP dt, então aqui eu vou ter CP dt vai ser igual. O du, a gente viu que era também, ó, CV dt, vai ser igual, então, a CV dt. Isso aqui soma, então, com o nosso R dt. E aí, como todos os termos têm um dt multiplicando, a gente pode cortar esses dt's, então corta, 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 e a gente vai ficar com a equação, ó, a gente vai ficar que R é igual a CP, vou pegar a caneta azul, CP menos CV. Então, olha só, apesar desses calores específicos variarem com a temperatura, a diferença deles, né, um menos o outro, é sempre uma constante, é sempre esse R aqui que é constante. Então, olha só que bacana isso aí, que aconteceu, né? A diferença dos calores específicos é sempre uma constante. E com isso aí, a gente vai introduzir mais uma variável, né, que vai ser o K. O que vai ser esse K aí? Vai ser a razão dos calores específicos. A gente vai escrever esse K, então, como sendo CP sobre CV. Esse aí vai ser o nosso K. E aí, usando essa razão dos calores específicos, a gente vai conseguir escrever CP e CV em função de K e em função de R. Ó. A gente vai escrever aqui CP vai ser igual a K vezes R sobre K menos 1. E CV vai ser R sobre K menos 1. Então, assim, ó, quando a gente vai estudar, quando a gente vai fazer exercícios, normalmente a gente tem o CP e o CV tabelados, e eles variam muito pouco conforme a temperatura aumenta, e a gente também tem esses Ks aqui tabelados. Então, a gente consegue descobrir o CP, consegue descobrir o K, e consegue descobrir muitas outras coisas que vão vir disso aí. Como, por exemplo, o que eu falei lá no começo, né, que era o que a gente ia buscar, ó,
variação da energia interna e depois variação de entalpia. Então, vamos ver como é que vai ser a variação da energia interna. A gente pode escrever que a variação da energia interna, ou seja, o 2 menos o 1, é igual à integral de 1 até 2 de du, sem problema. Aí, eu tenho o quê? Eu tenho que o du é cv dt. Então, isso aqui é a integral de 1 até 2 de cv dt. Muito bem, o CV a gente sabe que varia com a temperatura, mas como eu falei agora há pouco, ele varia muito pouco com a temperatura. Então, se não vai rolar uma variação muito brusca de temperatura, a gente pode tirar esse CV para fora da integral, a gente pode considerar ele uma constante. Então, a gente vai ficar que essa integral aqui vai ser igual a CV vezes T2 menos T1. Então, com um CV meio constante ali, a gente consegue calcular a variação da energia interna através de uma variação de temperatura. E a outra variação que a gente vai querer calcular é a variação da entalpia. E a gente vai fazer uma coisa bem parecida, né? Entalpia, a variação dela vai ser a integral de 1 até 2 do diferencial da entalpia. Bom, diferencial da entalpia, olha só, eu posso trocar por Cp dt. Então, isso aqui vai ser a integral de 1 até 2 de Cp dt. O Cp, mesma coisa que o Cv, ele varia muito pouco com a temperatura. Tem que ter uma variação muito grande de temperatura para a variação do Cp ser considerável. Então, a gente pode considerar ele constante e tirar para fora da integral. Então, isso aqui vai ficar igual a Cp, que multiplica T2 menos T1. Então, a gente também consegue calcular variações de entalpia utilizando aí o nosso calor específico, a pressão constante. Então, para isso que a gente vai usar basicamente o CV e o CP, para calcular variações de entalpia e variações da energia interna, utilizando aí temperaturas. E aí, na próxima aula, a gente vai ver mais algumas relações com o CP e com o CV, né? Com aquela constante K e tal, e vai falar um pouco de entropia. Beleza, então? Espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula. Grande abraço e bons estudos!